Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Já está no ar o nosso programa, Além de Deus. Que você, meu irmão, você, minha irmã, seja abençoado nessa noite, através do poder de Deus, através da grandeza de Deus. Porém, Deus é o nosso recurso bem presente. Então, meu irmão, minha irmã, não se deixe levar pelas aparências, pelas lutas, pelas adversidades, pelos problemas, pelas doenças. Nada disso importa quando nós estamos perante Deus. Quando nossa força está no Criador, né? Nós viemos nesse mundo somente de passagem. Nós estamos aqui só para passar. Então, mesmo que o nosso corpo esteja todo depredado, mas o que importa é a nossa alma. Então, se a minha alma, sua alma está bem, então nós temos de glorificar, de exaltar a Deus. Então, somente Deus pode purificar e pode nos fortalecer a nossa alma. Então, Deus, nesta noite, Ele quer fortalecer a sua alma, te fortalecer. Então, já aqui, né, o nosso programa que está no ar com o seu pastor Rogério, nessa noite, nós estamos aqui para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome de Deus, e Ele vai fazer aquilo que você jamais pensou em viver, jamais pensou em fazer. Porque Deus é o nosso suporte, Deus é a nossa força, Deus é o Deus do impossível. E quando eu ponho a minha fé e a minha esperança em Deus, eu vou viver o impossível. Então, nessa noite nós temos uma palavra em João 12. João 12, a partir do versículo 46, que diz assim: Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo o que crê em mim não pereça, mas não pereça nas trevas. Então, Jesus, ele veio como a direção. Jesus, ele veio como o caminho. Ele veio para fazer a diferença. Então, enquanto nós vivemos sozinhos neste mundo, nós não temos o discernimento do que é certo e do que é errado. Não sabemos o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Mas a partir do momento que nós aproximamos de Jesus, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a partir do momento que nós olhamos para Jesus, então nós passamos a ter o conhecimento do que é bom e do que é ruim. Nós temos o conhecimento de qual caminho devemos seguir. Então Deus, nesta noite, Ele quer te mostrar o caminho da verdade, o caminho de viver bem. Então tem muita gente que está sofrendo neste momento, passando dificuldade e acha normal, acha a coisa simples. Por quê? Porque não tem o conhecimento do que ele tem direito a viver. Então, muita gente está em último porque colocaram ele em último. E ele aceita viver em último. E o pensamento dele é que ele nasceu para ser o último, ele nasceu para ser o menor, ele nasceu para ser o mais fraco, ele nasceu para ser o mais pobrezinho. Então, muita gente pensa dessa forma. Por quê? Porque não conhece a verdade, porque não tem ainda a luz na sua vida. E qual é essa luz? É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela vem para nos orientar, ela vem para nos abençoar, ela vem para nos endireitarmos. Então, outrora, eu andava todo torto, eu andava num caminho desconhecido. E era o que? Sofrimento, angústia, decepções. Tudo eu tinha no caminho que eu andava, no caminho da escuridão, no caminho das trevas. Mas hoje eu comecei a andar no caminho da luz. Então eu comecei a pegar essa luz. Eu passei a crer em Jesus. Eu passei a acreditar nele. Então eu não permaneço mais nas trevas. E assim como você também, meu irmão e minha irmã. Se você crê em Jesus, você não vai mais permanecer nas trevas.
Então você não vai dar mais valor nas coisas ruins, nas coisas que te perturba, nas coisas que tiram o seu sono, nas coisas que tiram a tua paz. Então você, nesta noite, você tem essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus e guardar. Porque no versículo mais embaixo diz assim: se alguém ouve as minhas palavras e não guarda, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então, Jesus não veio para condenar ninguém. Ele não veio para poder julgar ninguém. Mas sim, ele veio para trazer luz para a sua vida. Trazer luz à sua casa, aos seus caminhos. Então, todo sofrimento, toda amargura vai passar. Se você acreditar. Se você crer. Se você deixar de viver para este mundo, se você deixar de colocar sua força neste mundo, se você parar de amar a glória deste mundo, então assim todos os problemas irão passar. Toda dificuldade vai passar. Muita gente sofre por quê? Porque não aprende. E o sofrimento parece que é eterno. A pessoa, ela parece que está dando volta em torno de si mesma. Parece que ela está andando em círculos e não sai do lugar. Mas por quê? Porque anda em trevas. Não tem luz. Como que pode uma pessoa estar andando sem, vamos supor, você entra numa mata sem uma bússola, sem uma orientação para onde estão os pontos cardeais, você vai cada vez mais se perder. Cada vez mais você vai sumir naquela mata. Por quê? Porque você não tem uma orientação. Assim neste mundo, cada vez mais parece que a pessoa está mais perdida. Cada vez mais parece que o sofrimento aumenta. Cada vez mais o desespero aumenta, a depressão aumenta, a angústia aumenta, a doença aumenta. A falta de prazer de viver aumenta. Por quê? Porque você está sem direção. Você está caminhando num caminho escuro. Mas Jesus veio como a luz do mundo. Então, se você sair fora um pouco do mundo e entrar para essa luz, então jamais você vai ser a mesma pessoa. Jamais você vai viver nos caminhos que você vivia. Porque você vai passar a entender, você vai passar a ver o caminho correto. Você vai enxergar as coisas como ela tem que ser enxergada. Porque neste mundo o diabo deita e rola, enganando aqueles que não têm a luz nos seus caminhos, enganando aqueles que estão perdidos. Então o diabo engana. O diabo fala: não, você não precisa de ir para a igreja, não, você não precisa de ouvir a palavra de Deus, Deus está em todo lugar, você não precisa de fazer isso, aquilo, porque o diabo quer que você continue cego. O diabo quer que você continue nas trevas, porque enquanto você estiver nas trevas, enquanto você estiver na escuridão, você está na mão dele. E o prazer do diabo é de torturar. O prazer do diabo é de derrotar. O prazer do diabo é de fazer você viver angustiado, você viver com medo. Esse é o prazer do diabo, de perturbar as pessoas, de as pessoas não terem paz. Essa é a alegria do diabo. Mas a alegria de Deus é ver você se dar bem na vida. A alegria de Deus é ver você ter sucesso na vida. A alegria de Deus é ver você encaminhado. É ver você a glorificar. É ver você a honrar a Ele. É ver você dar toda a honra e toda a glória a Ele. E amar a glória dEle. Então, nessa noite, meu irmão e minha irmã, se você crer, se você acreditar, se ouvir as palavras de Deus, se ouvir essa palavra e guardou em seu coração, ninguém pode te vencer. Ninguém pode te vencer. Nenhum problema, nenhuma doença, nenhum medo, nenhuma falta de dinheiro, nem qualquer coisa. Você vence qualquer coisa se você ouvir a palavra de Deus e guardar. Então, a luz de Deus, né, ela é o caminho e a esperança, né, para todos. Então,
A partir do momento que você crê, que você crê em Jesus, você já não vai mais andar nas trevas. Acabou. Acabou o problema, acabou a dificuldade, acabou o desespero, acabou a angústia, acabou tudo. Porque Deus, Ele chega e Ele muda, e Ele transforma, Ele salva, Ele liberta, e Ele traz, né, o caminho. Então tem luta que é espiritual. Então a luta espiritual não é você que deve lutar de igual com o inferno, com o diabo, não. A luta espiritual ela é travada com os anjos contra o diabo, os anjos contra o inferno. Porque nós estamos aqui, nós não estamos lutando contra a carne ou contra sangue. Nós estamos lutando contra principados, né? Potestades malignas. Então nós estamos lutando contra o inferno. Então o diabo ele tem se levantado, né, na vida de muitas pessoas por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Então nesta noite que você possa pegar a luz de Deus na sua vida. Hoje em dia é difícil as pessoas compreender, porque a palavra de Deus se tornou um comércio e as pessoas não estão levando tão a sério a palavra de Deus como deveria levar. E nisso o diabo está deitando e enrolando, porque ele está infiltrado. O diabo está infiltrado dentro das igrejas. O diabo está infiltrado nas pessoas que se dizem cristão. Então nós devemos aprender que não é por catálogo, que não é por marca que o diabo fugirá de nós. Mas o diabo fugirá de nós quando nós respeitarmos, guardarmos a palavra de Deus. Então o diabo vai fugir de nós quando nós tivermos uma comunhão verdadeira com Deus. Isso faz o diabo fugir de nós. Então o diabo ele engana, é o pai da mentira. Então muitos querem ter a característica de um cristão, mas sem ter a função de um cristão. E nós devemos não só ter a característica de um cristão, nós devemos mais ter a função do que a característica. Então a característica, né, o desenho de cristão serve só para os homens. Mas agora aqueles que obedecem, aqueles que praticam, serve para lutar contra o inferno, serve para vencer o diabo, serve para vencer o mal. Então, meu irmão, que nessa noite, meu irmão e minha irmã, você venha não se parecer com um cristão, mas venha fazer a função de um cristão. Venha fazer a função, venha fazer como deve ser feito, né? Então Jesus ele fala: quem ouve as minhas palavras e não guarda, eu não julgo, porque eu não vim para julgar, mas sim para salvar. Então não é porque eu me pareço com um cristão, não é porque eu vou para a igreja, não é porque que eu vou poder vencer o inferno, mas sim quando eu guardo as palavras de Deus. Então se você guarda a palavra de Deus, então você está preparado para lutar contra o inferno. Você está preparado para vencer o inferno, porque você está na luz. E quem está na luz incomoda aqueles que estão nas trevas. Então você vai incomodar o inferno. Por quê? Porque o inferno só tem treva. E você é luz, meu irmão e minha irmã. Mas você tem que crer. Aquele que crê, né, não permanecerá mais nas trevas. Então se você acreditar que Jesus veio por mim e por você e mostrou o caminho, então, meu irmão, minha irmã, anda nesse caminho. Anda neste caminho. Nós não viemos para julgar ninguém. Nós não viemos para condenar ninguém. Nós viemos para andar na luz. Nós viemos para fazer a vontade de Deus. E nós, do programa Valente de Deus, estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para fazer o querer de Deus. Estamos para dar as mãos para todos que necessitam. Nós estamos aqui para dar a mão para aqueles que estão no fundo do poço, para aqueles que são rejeitados, para aqueles que são jogados fora. Então nós estamos aqui de portas abertas para aceitar e compreender e entender. Ninguém é perfeito, todos nós temos falhas, todos nós temos erro. Então nós não estamos aqui para ser o dono da verdade. Nós estamos aqui para viver a verdade e não para ser o dono da verdade. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Até o nosso próximo programa Valente de Deus, com o seu pastor Rogério, aqui do nosso programa Valente de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, a graça e a paz a todos vocês, que Deus possa prover
em sua vida. Que Deus possa fazer em sua vida. Que Deus te ilumine. Que Deus te fortaleça. Que a luz de Deus esteja na sua vida, nos seus caminhos. Não se entregue. Não baixe a sua cabeça. Essa luta vai passar. Esse problema vai passar. Você vai vencer esse gigante. Em nome de Jesus. A graça e a paz e até o próximo programa. Além de Deus. Amém.